Olá, olá! Seja muito bem-vindo a este estudo sobre um dos temas mais importantes da fé cristã, a salvação. Nosso objetivo hoje é compreender o que significa ser salvo, como isso acontece e qual o impacto da salvação em Cristo na nossa vida. O texto base está em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. E o versículo-chave é Efésios 2, 8 a 9, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção. Ao lermos Efésios capítulo 2, percebemos que antes de conhecermos a Cristo, todos nós estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados e separados da comunhão com Deus. Romanos 3,23, por exemplo, confirma que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Além disso, vivíamos segundo os padrões deste mundo, ideias, tradições e valores que não vêm de Deus, e éramos dominados pelos desejos da carne, escravizados por nossa própria vontade. Essa é a realidade espiritual de todo ser humano sem Cristo. E ninguém pode se libertar disso sozinho. Imagina um paciente inconsciente. Ele não pode se curar por conta própria. Ele precisa de um médico que intervenha e o restaure. Assim também é o pecador, espiritualmente morto e incapaz de se salvar. Portanto, somente Jesus pode intervir, restaurar e dar vida ao pecador. E veja bem, a salvação não começa em nós, ela começa em Deus. Efésios 1,4, por exemplo, diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. E Jesus afirma isso também em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E por que Deus nos escolheu? Porque Deus é rico em misericórdia. Em Romanos 6,23, assim está escrito: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Perceba isto, mesmo quando merecíamos condenação eterna, Deus nos amou. E Romanos 5,8 confirma isso dizendo: Deus demonstrou seu grande amor em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é misericórdia. Ou seja, Deus não nos dá o castigo que merecemos. E por outro lado, Deus nos dá a vida eterna, que não merecemos. Isso é graça. A salvação não é uma conquista, é um presente de Deus. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. E enquanto o fariseu orava, ele se orgulhava de suas obras. Entretanto, o publicano clamava por misericórdia. E foi justamente o publicano quem saiu justificado diante de Deus. Ora veja, Tiago 2,10 nos lembra: quem tropeça em um só ponto da lei é culpado de todos. Ou seja, ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei. Por isso, Efésios 2, 8 a 9 nos ensina: somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Mas isso significa então que não precisamos praticar boas obras? Claro que precisamos. Efésios 2,10 está escrito que fomos criados para boas obras, que Deus preparou de antemão para que as praticássemos. E em Tiago 2,17, a Bíblia afirma: a fé, se não tiver obras, é morta. Ou seja, as obras não são a causa da salvação, mas sim a consequência da salvação. Portanto, em Cristo, recebemos uma nova identidade. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e agora somos feituras de Deus, sua obra-prima em construção. Criados para boas obras, a salvação não apenas nos livra da condenação, mas ela nos chama para uma vida com propósito. Ela transforma a nossa história. A salvação é um presente de Deus. Não se compra, não se conquista, ela se recebe com fé. E quem recebe nunca mais permanece sendo o mesmo.
Agora que você conhece o estado espiritual de uma pessoa sem Cristo e o estado espiritual de uma pessoa que está em Cristo, qual decisão você precisa tomar hoje, se ainda não a tomou? O que você entende por graça? Você já tentou merecer o amor de Deus? Como isso te afetou? Se você já entregou a sua vida a Cristo, quais mudanças você já percebeu em sua vida? Reflita nisso. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não perca mais tempo. Tome hoje essa sábia decisão de entregar a sua vida a Cristo para a sua própria salvação. E se você quer tomar essa decisão agora, repita comigo esta oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por ter misericórdia de mim e por me amar a ponto de me livrar da condenação eterna e me dar a vida eterna em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Entrego minha vida ao Senhor Jesus pela fé, para segui-lo como meu único Senhor e Salvador. E peço que perdoe os meus pecados. E peço que me batize com o seu Espírito Santo, que guie os meus passos para que eu viva segundo a sua vontade. E mais uma vez, obrigado, Senhor, por me amar. Amém e amém. Muito bem. Olha, que Deus abençoe a sua vida por essa sábia decisão que você tomou de seguir a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu termino por aqui e até o próximo estudo. Deus abençoe.